Precisa pesquisar rapidamente sobre uma grande base de dados? Cansado de ouvir respostas alucinadas do ChatGPT? Segura essa emoção que o Notebook LM é a solução. Mas antes, vamos para a vinheta que sempre entra quando eu falo. Eu sou o Grog e comigo estão Nelson Porto e Mark All. Agora é com você, Mark. Fala, Grog! Fala, Nelson! Hoje nós vamos falar sobre como ter um controle mais preciso sobre as suas fontes de pesquisa utilizando inteligência artificial. E a resposta do Google para isso é o Notebook LM, que é uma ferramenta dedicada a pesquisas a partir de fontes que você tem no controle. Ou seja, tudo que você pesquisar só vai ser pesquisado nesse grupo de conteúdo que você inseriu no sistema. O Notebook LM ele foi lançado no ano passado e ele basicamente tem 3 abas. Uma que você controla as fontes, uma do chat e outra do estúdio. Vamos criar aqui um notebook de inteligência artificial, para a gente ver como isso funciona. Bom, eu nomeio o meu notebook como inteligência artificial e vou escolher aqui um livro de um amigo nosso, Prompt Palavra Ação. Opa, esse livro é muito bom. É o primeiro livro de prompts escrito no Brasil pelo Bruno Rodrigues. Eu sempre uso isso nas palestras. Ele é maravilhoso, porque além de explicar a lógica dos prompts, que são os comandos que você dá para os agentes e os grandes modelos de linguagem, ele explica como que você pode estruturar melhor essa conversa e ter melhores resultados. Adicionado o livro do Bruno aqui, o Prompt de Palavra e Ação, vamos adicionar também um vídeo que eu gosto muito, do Tree Blue Brown, que explica como funcionam os modelos de linguagem. Então eu posso vir aqui, copiar o link do YouTube, colar no Notebook LM, que ele vai pegar o conteúdo do vídeo e adicionar como fonte de pesquisa. É muito bom ele adicionar vídeo. É maravilhoso. E eu também posso adicionar, Nelson, eu posso adicionar websites, texto e outras fontes para ter o controle preciso do tipo de conteúdo que eu quero que ele pesquise. Veja, ele já me deu um resumo do conteúdo que eu subi no sistema. Esse resumo ele sintetiza todas aquelas as minhas fontes, e a partir disso eu posso começar a fazer perguntas. Então vou fazer uma pergunta aqui, o que que é um grande modelo de linguagem? Se eu vou para o ChatGPT, para o Gemini, para o Perplexity, ele vai me dar uma resposta a partir do que o modelo tem armazenado ali. Aqui ele vai me dar uma resposta simplesmente verificando os 3 conteúdos que eu subi, ele não vai buscar isso em nenhum outro lugar. E essa resposta aqui também pode ser verificada. Observe que cada uma dessas frases, orações, às vezes tem um número. Esse número, na realidade, ele é uma indicação de fonte. Então, se eu clico em um desses números, eu vou exatamente para o conteúdo que eu anexei nas minhas fontes. E isso, para um pesquisador, é maravilhoso. É, porque você já fica com todas as referências à mão, todas as suas notas, né? Fica tudo fichado para você. Sim, e quem já fez pesquisa, principalmente pesquisa em pós-graduação, fazer o fichamento é a coisa mais difícil que tem num processo de você levantar suas fontes. Mas além disso, além das perguntas que eu posso fazer, no chat, o Notebook LM ele me sugere perguntas. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma pergunta que é: o que que significa Few Shot Prompting? Que é um conceito que o Bruno trabalha no livro dele. Então aqui ele está me explicando o que que é um Few Shot Prompt e como utilizar. Feito essas perguntas e essa interação, eu posso salvar essas respostas e as perguntas que eu fiz no meu estúdio. E esse estúdio é onde mora o grande poder do Notebook LM, porque ele tem uma série de ferramentas que permite fazer conteúdos a partir das pesquisas que eu fiz. É aí que dá para fazer aquele podcast que os dois hosts ficam conversando sobre o assunto que você colocou, né? Exatamente, Nelson. Eu posso, além do podcast, que é aqui o que a gente está mostrando agora, eu posso escolher ele como uma análise detalhada, um resumo, um podcast crítico, escolher o idioma. Então, no caso, eu escolhi o português, obviamente, e ele vai gerar um roteiro
que não é apenas ler um texto, mas numa estrutura de podcast, uma conversa, uma explicação resumida sobre aquele assunto. Incrível! E agora dá para fazer muito mais coisa do que um podcast, né? Sim, e além do podcast, eu tenho resumo em vídeo, eu tenho mapa mental, relatórios, cartões didáticos e testes para você estudar. Olha que legal isso aqui. Eu pedi para fazer um mapa mental. Um mapa mental é uma estrutura visual para compreender um conteúdo. Ele criou essa estrutura que eu posso ir desdobrando até ver de onde esse conteúdo saiu. Ao clicar no link que ele fornece, ele vai para a janela de conversa e me demonstra, a partir do conteúdo, aquilo em detalhe, o que é ótimo também para você estudar conteúdos complexos. E se eu for um estudante e tiver colocado aí meu conteúdo para estudar e eu quiser estudar para uma prova? Para isso, Nelson, nós temos os cartões didáticos, né, que em inglês é o flashcards. O que são esses cartões didáticos? São uma série de perguntas com a resposta no verso. Então ele vai te fazer uma pergunta, você clica e sabe a resposta. Então é um ótimo, vamos dizer, recurso pedagógico para você reforçar e revisar conteúdos. Além disso, Nelson, Grog, um outro recurso muito interessante são os testes, onde são apresentados uma pergunta, múltiplas escolhas, e você tem que acertar qual é a resposta correta. Então, nesse caso aqui, está perguntando qual que é o argumento do quarto chinês. E a resposta correta é a resposta A. Então, ele te dá a resposta e ele explica o porquê que essa resposta está correta. Tô vendo que ficou pronto o podcast. Vamos ouvir um pouquinho para ver como é que é. Claro. Ó, este é um resumo rápido sobre inteligência artificial e aquela arte de conversar com ela, sabe? O tal do prompt writing. Então, com essas ferramentas tipo ChatGPT aparecendo em todo lugar, ficou super importante saber como trocar ideia com a IA, né? Agora, sem dúvida, o creme de la creme, ele vai fazer um vídeo explicativo de todo o conteúdo de uma maneira didática e com design muito bem feito. E esse vídeo você pode baixar, você pode compartilhar, e ele já vem com uma série de ilustrações, com resumos, ah, no idioma que você escolher, criando tópicos e fazendo uma concisão e pedagogicamente é muito impressionante o resultado gerado. Quer dizer, no final, o Notebook LM é uma ferramenta feita para você se aprofundar em um assunto, estudar aquilo que você quer, e ele te permite fazer uma coisa que antigamente não era possível, que é literalmente conversar e interagir com o conteúdo de um assunto específico. Outra coisa que antes não era possível é você confiar na resposta. Sim, o Notebook LM, ele praticamente elimina as alucinações, que eram aquelas respostas que a gente não sabe de onde o modelo de linguagem retirava, porque ele simplesmente não compreendia o conteúdo. Aqui não, aqui a gente tem controle sobre a fonte. Então isso para jornalistas, para professores, para estudantes, para qualquer pessoa que precisa pesquisar um assunto muito a fundo, é a ferramenta ideal. Sensacional. E na semana que vem não tem, mas na outra, muito provavelmente estaremos de volta com as É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário. Ele é muito claro e didático. Agora é a sua
sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.